A gente segue falando sobre a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, mas agora com um olhar diferente. Eu aqui com Gabriel Monteiro, nosso analista do CNN Money, porque a política comercial que vai ser adotada por Trump como novo presidente dos Estados Unidos está no radar das preocupações da economia mundial. O republicano voltou a sinalizar na sua posse, na segunda-feira, que vai estabelecer tarifas e impostos sobre outros países para enriquecer os cidadãos americanos. Gabriel Monteiro, Donald Trump fala tudo isso com muita ênfase, diz, vou taxar geral, mas já tinha expectativa de que essas taxações viessem agora, imediatamente, já no primeiro dia? Por enquanto não veio. Só disse, vamos ver, talvez 25%. Como é que está essa história? Bom dia. Perfeito. Temos tempo, Clarice, porque olha, os impactos econômicos de Donald Trump, eles se estendem para diversos ramos, diversos setores. A boa notícia é que não veio decreto assinado nesse primeiro ensaio do novo governo de Donald Trump. Foram diversos decretos, alguns que impactam severamente a economia mundial, mas aquele tarifaço que esperávamos para todos os países, indiscriminadamente, não importa de onde venha o produto, vai pagar tarifa, por enquanto não aconteceu. Ele fala, ele menciona, ele disse no discurso de posse, então tem muito destaque essa pauta para Donald Trump, para essa nova gestão, mas por enquanto ainda nada. O que é uma boa notícia para nós, Brasil, e como o Américo trazia anteriormente, esse parcial escanteamento da América Latina e do Brasil pode ser positivo por conta justamente dessas tarifas. Se nós tivermos uma tarifa indiscriminada para todos os países, pode ter poucos efeitos. Claro, vai desincentivar a exportação aos Estados Unidos, vai ficar mais caro exportar aos Estados Unidos, mas vai ficar mais caro para todo mundo. Então a concorrência vai ser parelha, vai ter todo mundo jogando o mesmo jogo. O que já aconteceu é uma indicação de que no dia 1º de fevereiro nós teremos taxas específicas para Canadá e México. Então, essas já vão acontecer, mas são muito menores. Salgadas, né? Mas bem salgadas. Bem salgadas, assim. Mas o mercado imaginava talvez algo muito pior. Se fala em 25%, talvez 25% sobre estes produtos não seja o pior cenário possível. Trump já chegou em alguns momentos a falar de 25%, 60%, 100%, por exemplo, para países integrantes do BRICS, caso sigam nessa intenção de avançar com uma moeda comercial comum para combater o dólar. Pode ser um ponto de atenção, afinal, Brasil preside BRICS, é uma pauta importante essa discussão sobre talvez uma nova moeda para combater o dólar, para diminuir a hegemonia do dólar. Mas essa ideia do dólar também acaba sendo aqui no Brasil algo que fica muito mais no discurso do que na prática também, né, Gabriel? Então, talvez nesse aspecto, Donald Trump e Lula, que tem sido um dos porta-vozes dessa teoria mundialmente, consigam ficar nesse jogo de jogar para a torcida. Perfeito, né? Cada um do seu lado joga para a sua torcida, Lula diz, vamos fazer uma moeda contra o dólar, mas na verdade isso nunca anda. Aí Donald Trump diz, se fizer uma moeda contra o dólar, a gente vai taxar geral, mas sabe que não vai vir a moeda. A gente dobra então a não taxa. taxa geral, não vai ter taxa 6%, porque sabe que a moeda não tem ambiente para sair ainda neste momento. Acaba tendo um jogo político aí também, né? Claro que a gente tem uma preocupação da comunidade internacional com a forma como essas tarifas podem impactar em várias economias, mas talvez tenha um pouco de discurso aí, não? Perfeito. Eu acho difícil que elas não aconteçam, tá, Clarice? Eu acho que em algum momento essas tarifas vão vir, depende do tamanho. Se está 25% para México e Canadá, pode ser até um pouco menor essa tarifa geral, já que com México e Canadá há questões muito específicas dos Estados Unidos, por exemplo, com a imigração e com essa tentativa. Até porque ali Canadá, o jogo político é mais forte. Exato, né? Ali o jogo político é mais forte. Se a gente espalhar uma tarifa um pouco menor, pode não ter tanto impacto, mas vai ter impacto. A gente exporta bastante aos Estados Unidos, é um dos nossos principais parceiros comerciais, mas está aí também um ponto de alívio. A nossa balança comercial com os Estados Unidos é deficitária, então a gente compra mais deles do que vende. Pode não ser um alvo primeiro, um alvo principal de Donald Trump justamente por isso, porque eles vendem mais para nós. E como a balança no comercial lá nos Estados Unidos é bem negativa, eles compram bastante de outras economias, manter os parceiros em que eles vendem mais do que compram pode ser uma boa ideia. Agora, se nós tivermos essas taxas, nós podemos ter alguns setores impactados. Por exemplo, o setor de petróleo. Ano passado foi o produto que a gente mais exportou, a gente exporta bastante aos Estados Unidos. Donald Trump está falando em aumentar a produção de petróleo. Caso isso aconteça, nós podemos ter talvez uma demanda menor por petróleo de outros países, no caso o Brasil. Podemos vender um pouco menos.
mas há de se estudar também essa questão do estado de emergência para a energia. Será que as empresas norte-americanas vão querer aumentar a produção? Se aumentar a produção, o petróleo cai de preço, elas vão vender mais barato, pode não ser uma boa jogada também. Então a gente vai ter que entender como essas medidas vão ter efeito na prática. Por enquanto, muito discurso. Por exemplo, setor de siderurgia, aço, a gente exporta muito aço aos Estados Unidos. E se não exportarmos aço aos Estados Unidos, a gente vai entrar em um jogo muito complicado, porque para outros países a gente tem uma concorrência muito forte da China e o aço chinês é muito barato. Então, são alguns setores que estão em risco, estão em alerta, mas que, por as taxas ainda não terem vindo, sofrem um certo alívio. Mas no aço a gente tem uma vantagem momento. Que nos outros governos de Donald Trump, vantagem, né? Tem pelo menos um fator aí que ajuda a aliviar um pouco a preocupação, que é o fato de já ter sido feito um aumento, uma taxação na siderurgia durante o primeiro governo de Donald Trump. É que agora ele tem mais apoio, ele tem mais força para talvez aplicar restrições maiores, ele tem esse discurso de incentivar a indústria norte-americana, principalmente na produção de energia e também na indústria de transformação, no caso também para a produção de aço. Então, esse discurso ele já apareceu no passado, parece ter sido um ensaio, agora ele está mais forte, tá, Clarissa? Até por conta da força que Donald Trump engata neste segundo mandato. Ele vem para o segundo mandato com muito mais força do que tinha anteriormente. Tem maioria para aprovar pautas, já chega com muito apoio popular. A votação, as eleições, elas foram majoritariamente inclinadas para os republicanos. Com maioria no Congresso, Exato. Tanto no Senado quanto na Câmara. A gente pode ter talvez um avanço um pouco mais forte sobre estas indústrias que são cruciais para os Estados Unidos. O Trump tem neste momento um discurso muito isolacionista. Ele quer isolar os Estados Unidos de todos os países do mundo, sai de instituições de acordos internacionais, como é o caso do Acordo de Paris. O Brasil pode até se beneficiar dessa questão, afinal a gente pode ganhar um protagonismo na transição energética, já que os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, é o país mais rico, tem 25% do PIB mundial, não está nessa jogada, não está investindo nessas soluções. O Brasil pode se aproveitar disso. Deve ser discurso, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial que acontece neste momento, tentar colocar essa estampa de Brasil como um país da transição energética. A gente tem potencial para isso, mas claro, tudo ainda muito parcial, muito no discurso, os efeitos ainda serão vistos. Há também a questão de inflação. A inflação foi um problema, foi um dos fatores que elegeu Donald Trump nessas eleições. Muitos comentaristas apareceram aqui na nossa programação nos últimos dias falando dos Is, inflação e imigração. A inflação é um problema nos Estados Unidos, o custo de vida está ficando cada vez mais caro. Caso nós tenhamos essas tarifas discriminadas, vai tarifar todo mundo, isso tem um custo, o produto chega mais caro para o consumidor. Será que Donald Trump vai ter essa sagacidade de realmente aumentar as tarifas e sentir a perda da popularidade por conta da inflação que vai ficar mais forte? Caso isso aconteça, caso ele realmente avance com essas pautas, podemos ter mais inflação nos Estados Unidos, podemos, por exemplo, ter mais juros nos Estados Unidos. O investidor não é bobo, ele vai para quem paga mais, onde ele tem mais segurança. Gente aqui também que já está com juro lá na altura. Aí ele coloca dinheiro lá nos Estados Unidos, o dólar fica mais forte, porque tá todo mundo querendo comprar dólar para investir lá, que a taxa de juros nesse cenário hipotético vai estar mais alta. E aqui no Brasil a gente vai ter que ofertar cada vez mais juros. 14%, 15%, este jogo não é bom para a gente. Então, talvez Donald Trump, por conta dessa questão inflacionária, muitas das políticas dele podem causar aumento de custos, deportar imigrantes ilegais que fazem parte da mão de obra dos Estados Unidos, os serviços podem ficar mais caros, ou aumentar as tarifas, os produtos podem ficar mais caros. Este avanço pode ser um pouco comedido. Ele pode falar muito, mas fazer pouco nessas questões. Na questão da imigração, a gente já viu uma flexibilização do discurso, né? Aqui também, nesse caso, Gabriel, a gente não tem um pouco do jogar para a torcida e uma expectativa muito grande sobre o que vai vir na prática, porque a gente está vendo um Donald Trump muito falastrão, digamos assim, com um discurso mais radical ainda do que a gente viu no governo passado, mas há muita dúvida sobre será que ele vai entregar ou será que é blefe, né? Tem um pouco disso na questão da imigração também, né? Exato. A questão que é que assim, ele já chegou com um decreto assinado, né, de estado de emergência nas fronteiras ao sul dos Estados Unidos. Com esse avanço, por exemplo, contra o México nas tarifas, para combater, claro, retalhar a questão de tráfico de drogas, mas também a imigração, que não é combatida com todos os esforços pelos países que têm fronteira com os Estados Unidos. Então, pelo menos nessa questão, ele já chegou com um decreto assinado. Foi um pouco mais brando do que se imaginava, tanto que o dólar ontem perdeu força.
O dólar ele se enfraqueceu perante as grandes moedas do mundo, contra o euro, contra a libra, até contra o nosso real brasileiro. Então foi um começo um pouco mais lento, mas o mercado talvez já tinha esse cenário na cabeça. A gente não tem hoje precificado. Está se preparando para o pior. Na verdade, até o mercado está se preparando para um meio termo. Meio termo com um passinho para o lado ali para o pior cenário possível. O pior cenário não está precificado, que são essas taxas altas, que é esse movimento de deportação em massa. Este cenário não está precificado no mercado, os investidores não estão imaginando isso, mas também esse cenário um pouquinho mais brando, não estava nas contas, então a gente pode sentir um alívio. Donald Trump falando muito, fazendo pouco, é bom para as economias mundiais, viu, Clarissa? Não tem muito problema que isso aconteça, afinal, as pautas são realmente muito radicais.